Eu não sei você, mas eu quero crescer muito em 26, amém? Só tem uma coisa que eu não quero crescer: na balança. Na balança, crescer é diminuir. É ou não é, gente? É ou não? É, ué. Crescer é diminuir na balança. É isso mesmo, obrigado. Não é verdade, gente? Sim ou não? Tirando a balança, eu quero crescer em todas as áreas da minha vida. Está comigo aí? Sim ou não? Sim ou não? Eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa tão grande. Sabe, se você não pôde estar aqui na semana passada, não é porque eu preguei de jeito nenhum, mas é porque a palavra de Deus na sua vida. Mas eu quero desafiar você a ir até o nosso canal do YouTube e ver, ouvir a palavra de semana passada, não é? Porque eu sei que faz parte de uma espécie de uma assim, algo que vai juntando e vai se formando para essa virada, né? Então no domingo eu já preguei um pouco sobre a virada, né? Na virada eu preguei, né? Você sabe, de novo. Se você não pôde estar aqui também, vai lá, né? Veja o culto lá no nosso canal do YouTube da virada, né? Foi maravilhoso e eu sei que Deus vai falar com você. Mas hoje eu quero terminar essa minissérie aí, nessa série informal daquilo que o Senhor está fazendo, porque nós estamos na virada. Quando a gente olha para 2026, a gente enche o nosso coração de fé. Domingo eu estava, no culto da virada, eu estava falando com a igreja, e eu tenho essa sensação que esses últimos cultos do ano, e os primeiros do ano que vira, né, do ano que começa, são muito importantes, porque a gente tem aquela sensação, aquele espírito de fé, aquela sensação, não é, de que nada é impossível para Deus fazer em 26, né? E eu estou com essa sensação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu tenho que colocar diante de Deus isso, porque eu creio que eu vou crescer em todas as áreas da minha vida. Eu vou crescer emocionalmente, quero crescer nos meus relacionamentos, quero crescer como líder, como pastor, eu quero crescer como servo e discípulo de Jesus, eu quero também crescer como pai, marido, quero crescer espiritualmente, e eu acredito que você também quer crescer em tudo, amém? Sim ou não? Agora, uma pergunta que nós temos que fazer hoje: o que faria da minha versão uma versão mais madura de mim? O que faria de mim uma versão crescida? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, quando nós crescemos em alguma área, nós começamos de alguma forma a ter alguns conflitos. O crescimento nos traz desafios, e uma pergunta para mim e para você é mais ou menos nesse sentido: quais são os desafios do meu e do seu crescimento para 2026? Sabe, eu estou ministrando essa palavra porque praticamente todos iniciam um novo ano num alto, bom e verdadeiro desejo de mudanças, amém? Quase todos viram um ano, a não ser uma pessoa que está muito mal, talvez com uma depressão profunda, ou com alguma coisa que acabou com a sua esperança, mas na normalidade, todos nós viramos o ano, não é? E é por isso essa palavra, com esse bom e verdadeiro desejo de mudança, desejo de crescimento. E é por isso que eu trouxe essa palavra para você hoje. Eu vou trazer essa palavra, porque eu acredito que não só você e eu queremos crescer, mas Deus também deseja mudanças importantes na minha e na sua vida. Deus é o maior interessado no seu crescimento. Eu tenho até uma palavra com esse título: Deus é o maior interessado no meu e no seu crescimento. Agora, para a gente experimentar coisas novas e verdadeiras, mudanças em 2026, talvez nós precisamos olhar para alguns desafios que Deus tem para nós. E o tema dessa palavra de hoje é exatamente sobre isso: o desafio do meu crescimento. O desafio do meu crescimento. E eu coloquei do meu crescimento, não do seu crescimento, porque essa palavra precisa ser para cada um de nós, a começar em mim. O desafio do meu crescimento. Todos nós temos um desafio de crescer, mas o crescimento, as mudanças, as transformações da nossa vida, naturalmente, estão abraçadas em desafios. Se aquilo que não te desafia, não te transforma. Aquilo que não te desafia, não te faz crescer. Então, isso é tão forte porque Deus, Ele quer trabalhar em nós. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 2, que nós somos como pedras, e é pedras com P minúsculo, mas nós somos como essas
pedras, essas pedrinhas vivas que Deus está edificando. Sabe você, essa pedrinha? Isso me lembra a história de Michelangelo, né? Então, são várias histórias de Michelangelo, mas ele foi um dos artistas mais importantes, né, da construção, por exemplo, da Capela Sistina, onde hoje é o Vaticano, né? Eu estive lá, infelizmente não entrei, por duas razões, porque não tinha vaga mais e porque era 120 euros, né? Então, para você entrar lá, dar uma volta lá, é quase R$800, né? Mas, sabe de uma coisa? A Capela Sistina tem várias obras de artes, e a maioria delas foi feita por Michelangelo, e ele um dia estava fazendo uma de suas obras de artes, e ele tinha uma pedra, onde ele estava batendo na pedra, e aquela pedra estava a princípio deformada, ela estava a princípio sofrendo golpes ali, e um jovem tecnocrata, estudioso, crítico, passa e pergunta para Michelangelo: o que você está fazendo aí? Do tipo assim, o que você está arrumando? O que você está fazendo? E a resposta de Michelangelo mexe com a gente, porque a história conta que ele respondeu assim: eu estou tentando tirar um belo anjo de uma rocha comum. Eu estou tentando fazer um anjo, um belo anjo, sair de uma rocha comum. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é como Deus faz nas nossas vidas. É como Deus faz. A palavra de Deus fala que Ele é a pedra angular, mas a palavra de Deus diz que nós somos essas pedrinhas que Jesus está edificando. Então muitas vezes é assim conosco. Se a gente quiser se tornar como uma obra vista de Deus, como alguém que é visto pelas pessoas como um representante de Jesus, né, uma cópia de Jesus, né, se a gente quer se tornar parecidos com Jesus, você e eu, nós vamos precisar enfrentar desafios que nos levem a esse crescimento, a esse ponto de parecer mais com Ele. Se nós quisermos ser apresentáveis em determinadas áreas da nossa vida, que talvez para você são as áreas mais difíceis de ser transformadas, ou com muito respeito e carinho, mas eu quero te dizer, áreas que são duras como uma pedra na sua vida, áreas que não tem muitas mudanças, talvez são essas áreas que Deus quer tocar em 2026, são essas áreas que nós precisamos deixar Deus nos desafiar, para nos transformar na pessoa que Ele deseja que sejamos. Amém? Deus está te moldando, Deus está formando você. Não é de hoje, é desde o dia da sua salvação. Deus está pegando você, está formando você, Deus está esculpindo você, Deus está tornando você uma pedra preciosa para a glória de Deus, amém? E isso exige de nós então alguns desafios. Talvez você tenha que pensar nessa virada, você já deve estar pensando, o que precisa ser eliminado da sua vida, né? Ontem eu ofereci um chocolate para a Dani, e ela falou assim: eu eliminei isso da minha vida. Eu falei: duvido. E aí, isso foi antes de ontem, aliás. E aí ontem eu ofereci de novo, sabe? Eu ofereci de novo assim, sabe? Aí eu ofereci de novo para ela. Ela falou assim: eu eliminei isso da minha vida. Você não entendeu? Ela falou isso comigo. Sabe, eu não sei, mas talvez tem coisas na sua vida, e não é sobre um chocolate, né? Isso é só um exemplo bem simples. Mas tem coisas na sua vida que você precisa eliminar, não é, na sua rotina. Talvez tem coisas também que você precisa acrescentar. Eu não sei se você já percebeu como que nós temos que ter cuidado com certas frases, porque algumas frases são tão bonitinhas, mas elas bloqueiam o nosso crescimento. Elas podem bloquear você. Sabia que tem frases que elas são verdadeiras, mas se elas forem tiradas de um contexto, às vezes específico, elas se tornam um problema na sua vida? Por exemplo, você já ouviu falar mais ou menos assim, alguns clichês, vamos dizer assim, alguns clichês, né? Você já ouviu falar assim: ei, Deus te usa do jeito que você está? Já ouviu falar isso, sim ou não? Por mais que essa frase seja verdadeira, ela também é um perigo, porque ela pode trazer um conforto para a gente não mudar. Ah, Deus te usa do jeito que você está, então não precisa mudar. Como vocês estão entendendo? Então, essas frases são perigosas. Eu não sei se você já ouviu uma frase assim, que diz assim: ei, Deus te aceita como você é. Deus te ama do jeito que você é. E é verdade mesmo. Mas sabe de uma coisa? Nós servimos a um Deus que é Pai. Diga assim: Deus é um Pai. E Ele é um Pai bom. E apesar de te amar do jeito que você é, apesar de te amar do jeito que você está, Ele não quer que você fique do jeito que você está.
Ele é um pai, Ele quer ver o seu crescimento, Ele quer ver você desenvolver. Como é difícil isso, mas eu estou trabalhando no desenvolvimento do Davi em tantas áreas, é um desafio para mim, para ele, mas é Deus conosco, sabe? Então não é porque Deus te ama do jeito que você é, não é porque Deus te aceita como você é, que você vai permanecer do jeito que você está. Deus quer uma versão melhor de você em 2026. Ele quer, Ele deseja isso, porque Ele te ama muito. E Ele está trabalhando em você todo dia, de novo e de novo. De novo e de novo, para libertar você de algumas coisas que precisam ficar em 2025. Então abra seu coração para ser desafiado. Deus te desafia para te transformar. Amém? Está comigo aí? Então eu quero declarar sobre a sua vida. Levante suas mãos assim, feche seus olhos. É uma declaração de fé. Eu quero declarar em nome de Jesus, pela graça de Deus, não é pela minha palavra por si só, mas é pela graça de Deus na sua vida, pelo poder de Deus que te envolve. Eu quero declarar que você vai terminar 2026 maior ainda. E você vai ser desafiado por Deus, porque Ele quer transformar você. Eu quero declarar que você não vai desistir. Levante suas mãos. Você não vai desistir, você não vai fugir nos momentos de pressão. Você não vai fugir de Deus, você não vai fugir dos planos de Deus, porque Deus está esticando você, porque quer fazer na sua vida coisas ainda maiores, porque vai fazer coisas ainda maiores através da sua vida. Quando Deus te estica, quando Deus te aumenta, Deus te faz maior ainda. Amém? Louvado seja Deus. E em Josué capítulo 1, eu vou pregar a partir daqui nesse texto. Josué capítulo 1. Deus escolhe um homem, que era parte dos protagonistas da história de Moisés, mas não o principal. Josué, talvez o principal discípulo de Moisés, provavelmente. Josué, agora com a morte de Moisés, ele se torna o protagonista maior, num sentido humano falando. Agora Deus fala, olha, assim como eu usei Moisés, eu vou usar você. Deus começa encorajando Josué. E é interessante que no versículo 1, Deus trabalha o coração de Josué para uma grande promessa, para o futuro que estava logo ali. Deus está trabalhando o coração de Moisés no capítulo 1, o coração de Josué no capítulo 1 de Josué. No capítulo 2, 3 e 4 a história continua. Josué está preparando o seu povo. Eles atravessam agora o rio Jordão, assim como Deus fez com Moisés, atravessando com o povo no Mar Vermelho. Agora Deus faz com Josué, atravessando com o povo o Jordão em terra seca. O Jordão para, as águas são represadas pelo próprio Deus, e o povo atravessa o Jordão em terra seca e chega numa planície, chamada planície de Jericó. Agora eles estão pisando na terra prometida. Agora pela primeira vez eles estão no lugar que Deus queria que eles já tivessem há 40 anos. Agora eles estão no lugar que Deus tinha projetado para a vida deles. E é então interessante, porque aqui é um momento de transição, como talvez o 25 para 26. E sabe, sempre que há uma virada de Deus, é uma oportunidade da gente aprender a lidar com os desafios que Deus faz para que haja essa virada. Você vê que aqui não é só uma virada de deserto para terra prometida. Aqui é uma virada de vida completa. Aqui é uma virada, uma transformação de mente, de coração, de virtudes, de prosperidade, de tantas coisas, de saúde da alma. Eles estão entrando num novo tempo. E aqui é visível o que Deus está fazendo e como Ele desafia esse povo. Porque quando Deus vem falar com Josué, Ele não dá um plano perfeito para Josué. Ele não dá uma promessa prontinha, perfeita. Mas Ele ajuda Josué a enxergar o final e construir esse meio. Sabe, Ele está dizendo para Josué, eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. E sobre essa promessa é que Josué assume a liderança no capítulo 1 e avança até o capítulo 5. Amém? E nesse contexto eu quero falar para você, através da vida de Josué, três grandes desafios que você vai precisar enfrentar para o seu crescimento, para o seu avanço, assim como foi na vida dele. Vamos lá, Josué capítulo 5, versículos 10 a 12. Josué capítulo 5, versículos 10 a 12. Preste atenção. Agora eles estão na planície, na frente de Jericó. Você tem que entender o contexto. Josué está com aquele povo todo na frente da primeira das muitas cidades que eles conquistariam. Josué está lá pronto para entrar no futuro. Josué capítulo 5, versículo 10 diz assim: na tarde do 14º dia do mês,
Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra, produtos produzidos naquela terra. Versículo 12, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná, o que aconteceu aí com o maná? O maná deixou de cair e nunca mais apareceu. É a NVI, meu irmão, por favor, não sei quem está aí, minha irmã, preciosa irmã, agora que eu vi, é a NVI, se puder, é melhor, tá bom? Obrigado. Olha o versículo 12, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, acabou o maná, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram então, a partir daquele dia, claro, do fruto da terra de Canaã, Queridos, preste atenção, Josué está aqui com uma geração substancialmente de jovens, o mais velho aqui tinha por volta de 60 anos, a maioria tinha até 40 anos, o mais velho aqui tinha 60, por quê? Porque lá atrás, a geração desobediente ficou, e somente os de 20 anos para cima ficaram no deserto vivo, então ele está aqui com uma geração muito nova, mas por que eu quero dizer isso para você? Veja como Deus está ensinando eles através de um desafio. Aquele povo tinha nascido ali no Egito, no deserto, aquele povo tinha vivido 40 anos, Deus dando tudo, de repente vinha um milagre todos os dias, diga comigo, todo dia, tinha um milagre, era o maná, todo dia caía do céu o maná, eles não tinham que fazer nada para o pão, eles tinham apenas que receber o pão, foi um milagre de Deus na vida deles por 40 anos, nada eles tinham que fazer, eles não tinham que plantar, não tinham que colher. Porque Deus fez isso com eles? Porque no deserto não tem como plantar e colher. Outra coisa, porque eles viviam no deserto caminhando, eles não ficavam parados no mesmo lugar, então também não adiantava eles tentar plantar alguma coisa, que eles iam para outro lugar. Então eles estão num hábito antigo, que era experimentar as coisas a partir apenas de um milagre sobrenatural. Eles esperavam o maná, e o maná caía do céu. Agora preste atenção, olha o que acontece aqui no texto. É muito interessante que agora eles começam a comer os pães dali, as torradas dali. O texto diz que eles estavam se alimentando dos próprios pães daquela terra. E a palavra de Deus diz que no dia que eles começaram a comer dos pães daquela terra, do trigo daquela terra, do que aquela terra fornecia, dos frutos que plantariam e colheriam naquela terra, no dia que isso começou a acontecer, o maná cessou. O maná cessou. Queridos, o milagre de Deus, os milagres de Deus, normalmente são para nos mover, são para nos salvar, são para livrar a gente, mas nem sempre para sustentar a nossa colheita no dia a dia. Eu não estou dizendo que a nossa vida não é feita de um milagre todo dia, mas eu estou dizendo para você, que você olha para a palavra de Deus e você vê que Jesus, por exemplo, ele anda sobre as águas o tempo inteiro. Jesus andava sobre as águas o tempo inteiro, sim ou não? Não. Ele podia? Sim, mas o momento que Jesus anda sobre as águas, foi um momento para salvar os discípulos da tempestade. Nos outros momentos, Jesus está dentro do barco, Jesus está incentivando os discípulos a remarem, Jesus está falando para os discípulos, vai lá e pesca o peixe, Ele até manda milagres, para que o peixe venha naquele lugar, e ele faz com que os discípulos lancem as redes no lugar certo, mas os discípulos que pescavam, os discípulos cooperavam com Jesus. Então você percebe que esses milagres estão acontecendo no momento que Deus está salvando o povo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ficar mais só ancorados e pedindo para Deus fazer aquilo que nós temos que fazer. O primeiro desafio que eu e você temos para 2026 é o desafio da cooperação.
o desafio da cooperação. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês são cooperadores de Deus, e vocês serão avaliados pelas obras das suas mãos, vocês serão recompensados conforme a obra das suas mãos. Aquele que fez uma obra como um palha, como madeira, vai ser recompensado assim, mas alguém que fez uma obra no nível de um ouro, de uma prata, vai ser recompensado assim. Sabe, o apóstolo Paulo está falando sobre um cooperativismo. Nós somos cooperadores de Deus. Sabe, então, esse ano Deus está preparando o seu coração para experimentar milagres que serão frutos de cooperação, para experimentar milagres de colheita que são frutos daquilo que você planta, para experimentar milagres de transformação daqueles hábitos que você está lutando para ser transformado. Quantos estão entendendo? Sabe, é o tempo de você ser desafiado com a sua cooperação com Deus. Nós não vamos ser, e nunca fomos, mas muito mais ainda em 26, nós não seremos uma igreja preguiçosa, que só olha para Deus e fala: Senhor, me livra das dívidas, por exemplo. Mas o que você está fazendo, na prática, para que as dívidas fiquem em 2025 e não passem para 27? Porque muitas vezes, por sermos crentes e por termos acesso a tantos milagres, a gente fala: Senhor, me livra das dívidas. Mas a gente não para de gastar. Mas a gente não tem uma planilha de controle. Eu quero ter uma vida acima do que a minha renda permite hoje, e quero que Deus resolva o problema amanhã. E isso é um problema. Porque Deus está nos chamando agora para viver uma grande promessa. Não é mais, presta atenção, por mais que o maná fosse um grande milagre de Deus, porque ele chegava todos os dias, sem plantio, sem colheita, sem trabalho, o céu se abria, o maná caía. Por mais que o maná fosse um grande milagre de Deus, ele não era o maior milagre de Deus. O maior milagre de Deus eram os frutos da terra prometida. E você precisa escolher. Se você vai levar o seu 26 apenas apoiado na misericórdia de Deus com o maná, ou se você vai experimentar os melhores frutos da terra. Se você quiser experimentar os melhores frutos da terra, o meu convite para você é ser desafiado com a sua cooperação. Quantos estão entendendo? Senhor, abre o céu sobre a minha casa, porque eu não aprendi. Abre o céu sobre a minha casa, mas às vezes eu ainda não aprendi a entregar aquilo que é do Senhor. Senhor, dá um emprego melhor. Meu irmão, mas você não distribuiu o currículo, você não ajustou seu currículo, você não pediu conselho. Dá um emprego melhor. Mas como? O emprego vai aparecer, vai cair do céu? Pode ser, mas e se não for a forma de Deus fazer o milagre? Distribua o seu currículo, veja o que o mercado está fazendo, está pensando, sabe? Mude de direção. Se você trabalha com conserto de videocassete, não vai ter jeito mais. Desculpa, eu exagerei. Mas eu me lembro uma vez que o videocassete do meu pai quebrou. E eu fui em 2 lojas que consertavam videocassete, e elas não consertavam mais. Porque os donos das lojas falaram: nós só consertamos DVDs. Mas se você procurar uma loja que conserta DVD hoje, Deus te abençoe, porque se você encontrou, você encontra qualquer coisa nessa cidade. Quantos estão entendendo? Está entendendo? Então você tem que olhar para você. Cara, eu quero ficar rico sendo vendedor de chup-chup. Eu nunca vi. É a história da miçanga. Há 20 anos atrás veio uma onda de miçanga no Brasil. Sabe o que é miçanga? Aquelas bolinhas, que é o inferno, que cai na casa, que esparrama tudo. Sim ou não? Eu não vou perguntar aqui para não ficar chato, mas se eu perguntar aqui, eu vou encontrar alguns vendedores de miçanga. Porque algum chinês falou para você que ia ficar rico vendendo miçanga. E até hoje nós estamos esperando o rico aparecer das miçangas. Quantos estão entendendo? Então sai da vida de ilusão, meu irmão. Presta atenção no que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós estamos clamando por algo sem sentido, num certo sentido. Senhor, me dá esse emprego melhor. Mas sabe, você precisa buscar conselho com alguém que tem sucesso profissional. Precisa buscar ajuda. Senhor, eu quero ter mais relacionamentos com amigos cristãos. Ah, meu Deus, eu quero ter mais relacionamentos com amigo cristão. Você quer mesmo? É, pastor, tem hora que eu penso que eu não tenho amigo nenhum. É mesmo? Mas você só vem na igreja uma vez por mês. Você só vai na célula uma vez por mês. Você não convida ninguém para comer com você na sua casa, para comer numa pizzaria, para comer um pastel, um sorvete, um açaí. Eu não sei, mas você não faz nada. Então não é problema de Deus se você não tem amigo, é seu.
Sabe, nós temos que aprender a ser cooperadores de Deus. Agora Deus está ensinando Josué sobre um outro tempo. Ele está falando: Josué, os meus milagres são maiores do que o maná, os meus milagres são mais poderosos ainda do que o maná, mas agora eles serão frutos do seu trabalho. Meu milagre vai acontecer quando você cooperar comigo. Coopera comigo, Josué. Falei Moisés. Josué, coopera comigo, põe o povo para cooperar comigo, porque os frutos dessa terra serão maravilhosos na sua vida. Vocês estão entendendo? Sabe que Deus estava falando com aqueles que estavam crescendo? Ei, eu quero dar para vocês uma grande promessa. A terra prometida é maravilhosa, mas agora é um novo tempo. É chegado um tempo na sua vida, na sua família, nessa igreja, onde a terra precisa ser cultivada. Vocês precisam trabalhar nela, amém? Talvez você tenha que virar para Deus nessa manhã e falar assim: Deus, eu não quero depender apenas desses milagres do céu. Eles vão acontecer na sua vida, meu irmão, vão sim. Eles vão acontecer na sua vida, vão sim. Eles vão continuar acontecendo, vão sim. Não é sobre não acontecer, é sobre não ficar dependendo dele num tempo onde Deus está te chamando para cooperar. Sabe, Deus quer mostrar o seu poder para você a partir do que você cultiva. Deus quer mostrar o seu poder para você a partir dos seus novos hábitos. E isso será algo para um grande resultado. Um grande resultado. Amém? No deserto, o milagre de Deus era o maná do céu. Mas agora, quando eles estão no futuro, na terra prometida, o milagre é a terra fértil que Deus lhes deu. O maná era o milagre da estação anterior, agora a terra prometida é o milagre deles. Agora a terra prometida é um milagre deles. Sabe, eu sei que eu e você fomos salvos por Deus, através de Jesus, por um milagre. Sabe, a salvação não é uma coisa que você foi o primeiro a querer, foi Deus que quis. Ele te amou primeiro, Ele te amou primeiro, Ele faz o convite. O Espírito Santo convidou você, tocou no seu coração, trabalhou o seu convencimento, e um dia você disse sim para Jesus, amém? Então o milagre foi para a sua salvação, e é verdade. E outra coisa, tem outros milagres te esperando, é verdade. Você agora precisa entender que é parte de um milagre. Você é parte de um milagre. O milagre parece que muda a forma, ele se transforma, ele se aperfeiçoa. O milagre agora está em seu coração, meu irmão. O milagre agora está em seus hábitos. O milagre agora está na sua cooperação, com muito carinho. Mas agora o milagre é fruto do que suas mãos estão dispostas a fazer para Deus. O milagre agora, talvez, está ligado à sua vida, ao seu dia a dia, de novo, à sua casa. Sabe, talvez Deus vire para você e fala: filho, até aqui eu fiz milagres na sua vida, mas a partir daqui eu quero fazer milagres também através da sua vida. Eu quero que a sua vida seja um milagre. Olha, você recebeu o maná que caiu do céu, mas agora você é o maná do céu na vida de outras pessoas. Entende? Quando a gente se torna esse cooperador de Deus, a gente muda muita coisa. 1 Coríntios 3, versículo 9, está dizendo assim: nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Meu irmão, o milagre veio até você. E isso foi muito bom. Mas preste atenção. Agora você vai até o milagre. Vou repetir. O milagre já veio até você, mas esse ano, vá até o milagre. Vai até o milagre. O milagre já foi derramado sobre a sua vida, mas esse ano o Senhor está capacitando você para construir o milagre na vida de outras pessoas, para construir milagres de Deus na sua vida. A verdade é que alguns de nós, meus irmãos, preste atenção, vou falar isso com muito carinho, mas eu tenho que falar, esse trem fica em mim. A verdade é que alguns de nós gosta de ser alimentado apenas de maneira fácil. Alguns de nós gosta de ser alimentado apenas pelo chefe da cozinha no domingo de manhã, no domingo à noite. E é verdade. Eu fico 8 horas, 12 horas. Pastora Dani, mesma coisa. Quando é o pastor Lucas que prega ou outro que prega aqui, é a mesma coisa. É verdade. Eu fico 12 horas, 8 horas, 10 horas, às vezes até mais, preparando um banquete de Deus para você. Eu não quero chegar aqui e te dar só um arrozinho mais ou menos cozido, um feijão duro e falar se vira e virar as costas. Não, eu quero chegar aqui com o melhor possível para a sua vida. Se eu puder trazer uma picanha, um filé mignon, eu vou trazer, porque não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas e na sua vida.
Então, com muito carinho, mas eu chego aqui todo domingo com um banquete para a sua vida. Mas o problema é que algumas pessoas, às vezes querem viver o ano inteiro só desses banquetes oferecidos pelo chefe da casa, mas não querem preparar as suas próprias refeições na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Todo domingo tem sim um banquete espiritual aqui para você, e eu espero que esse banquete melhore cada dia mais. Daqui a pouco tem caviar, aleluia, carpaccio, nessa coisa. Eu espero que melhore cada dia mais para você, mas eu quero te dizer uma coisa, com muito carinho para você, sabe, você pode olhar para 2026 e ser desafiado, no sentido de você mesmo preparar um alimento, preparar a sua refeição todo dia. A proposta de Deus a proposta de Deus para aqueles que talvez só se alimentam da comida do chefe no domingo, é que você vai para o seu quarto, abra a sua Bíblia e prepare a sua própria alimentação de manhã, de tarde, de noite. Reserve um tempo da sua vida para você mesmo ter as suas refeições preparadas, e você vai ver como você também é um chefe de cozinha. Você vai ver também como Deus fala para você através da palavra de Deus que você mesmo abre. Você vai receber insights de Deus para a sua vida, para a sua caminhada. Você vai receber mais do que uma fé normal ou até superficial, uma fé profunda de Deus, porque se você ficar dependendo só da comida de domingo, por mais gostosa que ela seja, você vai passar fome durante a semana. Esse ano Deus vai te abençoar, para que as refeições preparadas pelas suas próprias mãos também te alimentem, em nome de Jesus. Deu para entender a ideia? Não preciso falar mais. Diga assim para mim: o desafio da cooperação. Quantos estão dispostos a cooperar com Deus? Cooperar é sobre a sua parte. Agora eles tinham que plantar e colher, mas o fruto seria poderoso. 40 anos, o maná caiu do céu, eles não fizeram nada. Mas agora Deus está dizendo, não é só o maná. Eu quero que vocês comam pão, torrada. Eu quero que vocês comam morango, figo. Eu quero que vocês comam as frutas maravilhosas desse deserto. Eu quero que vocês se alimentem muito melhor. Mas cooperem comigo. Agora vocês são cooperadores. Agora vocês são meus cooperadores. Amém? Segundo desafio. O desafio da verdade. O desafio da verdade. Versículo 13 diz assim: Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé. Ele estava empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou é um inimigo? Você é por nós ou é um inimigo? Quem é você? Gente, Josué conhecia Deus. Josué conhecia a voz de Deus. E esse texto aqui mostra uma teofania. É Jesus presente. Então Jesus está aqui visitando em forma ali de anjo. E Jesus está chegando ali. E agora, Josué vira para ele e fala: ei, porque agora Josué está cheio de autoridade, está liderando, está se achando um pouco. E agora ele vira para esse homem, que era Jesus, e fala assim: ei, você está vindo como nosso inimigo ou nosso amigo? Você é amigo de Jericó ou nosso? Ei, você vai lutar contra nós ou a favor de nós? Fala logo que eu já desisto aqui. Só que a situação aqui não era sobre Jesus estar de um lado ou de outro. Por mais que óbvio que Jesus estava do lado deles, mas não era sobre isso. E olha o que diz no versículo 14: nem um lado nem no outro. Você não está entendendo. Eu não tenho inimigo. Como assim? Como assim? Para Deus, o diabo não é inimigo dele, gente. A Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo, mas não de Deus. O diabo era um anjo de luz lá no céu, e ele foi de fato expulso. Isso está na palavra. É Lúcifer. E ele formou um reinozinho com 1/3 dos anjos que caíram com ele. O diabo não é concorrente de Deus. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é o meu e seu inimigo, mas não de Deus. Quantos estão entendendo? Ele não está entendendo a verdade. E agora Deus chega para ele e fala assim: ei Josué, eu não sou do lado nem do outro. Para de achar que eu estou aqui como... Não,
Você não está entendendo. Eu sou o comandante geral do exército de Deus. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o grande eu sou Elohim, eu sou Yahvé, eu sou o Deus de toda a terra, de Jericó ou de Israel. E ele está agora confrontando Josué. E olha só, é interessante que a resposta de Josué é imediata. Agora cai a ficha, agora ele cai na real. Agora a palavra de Deus diz que Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. Algumas versões dizem, agora Josué se prostra em adoração, se prostra em reconhecimento. Agora ele está dizendo, o Senhor é o meu Deus. Agora ele se prostra, e olha o que acontece aí. Que mensagem o Senhor tem para mim? Agora eu entendi. E no versículo 15 diz assim: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é, meu irmão, o seu desafio em 2026 é sobre a verdade. Cada dia mais que passa, nós somos desafiados a abraçar a verdade. Eu trabalhei em banco durante 4 anos. Meu primeiro bom emprego foi em banco, porque o outro era um estágio, né? Aí era mais difícil. Mas meu primeiro bom emprego foi em banco. Eu entrei quando eu tinha 18 anos, saí quando eu tinha 22 anos. E quando eu trabalhava no banco, teve uma época que eu precisei ficar alguns meses no caixa. Hoje, os bancos têm um caixa só, no máximo. Mas antigamente, os bancos, as agências tinham 4, 5, 6 caixas. Tinha muito dinheiro físico. E eu me lembro que eu fui para o caixa e eu tive que fazer um treinamento para aprender sobre notas falsas. E eu fui fazer o treinamento sobre notas, e foi rápido, um treinamento rápido. Era um CD que punha lá na tela e você ia fazendo. E aí o meu gerente me deu um bolo de notas assim, falou, vê qual que é falsa. E eu fui mexer nas notas, escutando o treinamento. Resumindo a história, sabe como que um caixa de banco aprende a lidar com as notas falsas? Conhecendo bem a verdadeira. Porque a nota falsa sempre vai ter uma nova, falsa A, falsa B, falsa... Se você for treinar com as notas falsas, alguma nota falsa nova vai te pegar. Mas se você já trabalhou em banco, ou conhece alguém que trabalhou em banco e já foi caixa, pode perguntar. O caixa do banco, ele fica bom em saber sobre notas falsas, quando ele aprende bem sobre as verdadeiras. E aquele gerente, ele me deu um bolo de notas assim, e eu fiquei contando aquelas notas, e eu falei para ele, é tudo verdadeira, você não está me treinando. E ele falou assim, é assim que você vai ser treinado, você precisa ficar bom nas verdadeiras, porque as falsas nunca passarão. E apesar de eu ter ficado só 3 meses no caixa, 2 ou 3 meses no caixa, nunca eu fui vítima de passar uma nota falsa e eu não pegar. Porque falsa, ela é diferente. Eu me acostumei com a verdadeira. E era diferente. Aí eu voltava nela, punha do lado. Aí mostrava para o gerente, punha na maquininha, falsa. Por quê? Porque quanto mais próximo do verdadeiro, mais você discerne o falso. Quantos estão entendendo? Faz sentido? Aumenta um pouquinho o retorno, meu irmão, por favor. Que a chuva tirou meu retorno. Eu estou falando sobre o desafio da verdade. Sabe, nós precisamos aprender com muito carinho, preste atenção, quando eu estou falando sobre verdade, nós precisamos aprender com muito carinho, nesses dias difíceis que vivemos, de muita fake news também sobre o Evangelho, de muita fake news sobre doutrinas bíblicas, de muita teologia, de várias marcas e espécies. Nós precisamos cuidar muito da verdade. Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Eu estou falando isso porque nós é que somos os pequenos cristos. Não é Cristo que são os pequenos nós. Não é Cristo que é cristão, é nós que somos cristãos. Cristo é Cristo.
Sabe, não é Jesus que é um pequeno eu sou, Ele é o grande eu sou. Então não é Deus que precisa concordar com o que eu penso. Se você quiser um 2026 poderoso na sua vida com Deus, por favor, saia da posição de Deus e deixe Deus no trono do seu coração, no trono da sua mente. Quando eu falo sobre o desafio da verdade, é sobre abraçarmos a verdade da palavra de Deus. É sobre abraçarmos a verdade, mesmo que ela em alguns momentos nos incomode. Sabe, nós precisamos viver sabendo que o nosso dever, queridos, é nos aproximar dela, da verdade. É ter harmonia com ela. A Light tem crescido e vai crescer muito em 2026. Nós temos nos tornado cada dia mais uma igreja mais relevante, vamos nos tornar mais ainda. As pessoas estão te conhecendo, meu irmão, pela sua família, Light, mas não é sobre o nosso reino, é sobre o reino de Deus. Sabe, não é uma palavra nossa, é a palavra de Deus. E isso que vai fazer da gente ser cada dia mais luz nessa terra. Sabe, nós queremos ser desafiados pela palavra, ser desafiados pela verdade, e nós vamos obedecer o máximo que a gente conseguir da palavra, nós vamos pregar o máximo que a gente conseguir da verdade, nós vamos aproximar o máximo possível da verdade, e isso que vai nos fazer uma igreja light, uma igreja luz. Então o desafio da verdade é o desafio da palavra de Deus em 26, é amar a palavra, é saber que nós somos aqueles que ouvem, sabe? É a gente virar para Deus e falar assim: Jesus, eu estou com você. Sabe, hoje em dia tem uma coisa muito estranha, porque, preste atenção, a busca do autoprotagonismo, ela tem se tornado um big problema. A busca do autoprotagonismo, até certo limite, ela faz um sentido para o valor que Deus deu para a gente, mas na maioria das vezes a busca pelo autoprotagonismo é um perigo. É um perigo, e tudo está em volta disso. Se você não perceber, isso não vai mudar, não vai parar. Invista recurso promovendo a sua marca, promovendo o seu nome, fortaleça seu Instagram, ganhe visibilidade, compre seguidores. Tem até gente de Deus comprando seguidor, sabe, que a pessoa tem um negócio de se tornar protagonista. Ei, se você não fizer o seu 1 milhão, você não é ninguém. E eu não sou contra fazer 1 milhão, mas o problema é o lugar que isso está no coração da pessoa. E isso vai enfatizando o protagonismo, mas deixa eu te explicar. Se você quiser abraçar a verdade, o nosso grande protagonista é o Senhor Jesus. Então ele está dizendo para ele: ei, tire as sandálias, tire os seus sapatos, porque quem domina essa terra sou eu, quem é o dono dessa terra sou eu, quem é o pastor dessa igreja sou eu, quem é o pastor dessa célula sou eu, quem é o pastor da sua família sou eu. Então para de mandar, eu que vou mandar. Eu que sou o governante. Você está entendendo? A posição de Deus. Deus está dizendo para Josué: Josué, eu te escolhi, você é um protagonista no meio do povo, é verdade, mas isso tem um teto, porque na verdade sou eu o protagonista de tudo isso, eu que estou trazendo vocês para cá. Tira essa sandália, eu sou o chefe do comandante do exército de Deus, eu sou o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor da sua vida? Sabe, abraça a verdade de Deus. Para que lutar contra a verdade? Presta atenção, a palavra de Deus diz que a verdade sempre prevalece. Lutar contra a verdade de Deus é uma ignorância. Lutar contra a verdade de Deus não pode ser tarefa de quem ama a Deus. Então, nós não podemos relativizar a verdade, nós não podemos negociar a verdade, nós não podemos selecionar a verdade que queremos, nós precisamos abraçar a verdade toda. Ah, pastor, mas eu ainda não consigo viver tudo bem, essa é outra coisa. Você não conseguir viver é uma coisa, talvez é o próximo ponto. Agora o que eu estou falando é sobre você crer, é sobre você abraçar, é sobre você olhar para a palavra de Deus. Mesmo que os tempos mudem, a palavra de Deus não muda, ela não tem que ser atualizada, ela já é atualizada, porque ela é atemporal. A palavra de Deus não tem que ser mudada. O que diz
diz lá que é pecado, continua pecado. O que não diz que é pecado, não é pecado. Então a gente vai seguir. A gente vai seguir. Amém? Está comigo aí? Seu 2026 vai ser poderoso. Sabe por quê? Porque você vai abraçar a verdade. Quanto mais você for desafiado pela verdade, quanto mais eu e você aceitarmos o desafio da verdade, mais transformados nós seremos. Quanto mais verdade na minha e na sua vida, mais crescimento. Amém? Tudo bem? Então em 2026 escreva a sua história com Jesus como seu personagem, como seu personagem principal, como protagonista da sua vida, da sua família. Coloca Jesus no governo da sua história. Coloca Jesus, coloca a verdade de Deus. Deixa, sabe por que muitas pessoas, gente, não alcançam crescimento? Porque no coração elas negam a verdade. Nega a verdade. Meus irmãos, quando você nega um princípio, de Deus que tem recompensa, e quer a recompensa por outro meio, é tolice. A verdade está dizendo, olha, a recompensa é isso. Honra os seus pais, sua mãe, que seus dias serão prolongados na terra. Vai para o seu quarto e ora em secreto ao Pai que te ouve em secreto, e Ele te recompensará. Aí a gente quer recompensas espirituais sem orar. Aí a gente quer prolongar os nossos dias sem honrar os nossos pais. Aí a gente quer colher sem plantar. O apóstolo Paulo está dizendo, aquele que planta pouco, colherá pouco. Não é sobre amor que ele está falando, é sobre recursos. Nós precisamos aprender a ser doadores generosos na casa de Deus. Nós precisamos ser generosos com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, e isso é incrível. Porque a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está falando, cara, você quer uma grande colheita? E aí a pessoa quer uma grande colheita, mas não quer semear. Ela quer uma grande colheita sem uma grande semeadura. Não vai acontecer, porque a verdade é a verdade de Deus. E a verdade sempre ganha, a verdade prevalece. É tolice lutar contra a verdade. Então mais vale você ir para o seu quarto e orar 8 minutos, do que trabalhar 8 dias para uma recompensa que só Deus pode trazer. Não sei se você entendeu. Mais vale orar 8 minutos por algo, que a recompensa vai vir de Deus, do que você ficar 8 meses tentando. Porque é a verdade de Deus. Diga comigo, o desafio da cooperação. O desafio da verdade. E por último, achei que você ia falar, e por último, o último desafio dos principais que eu acredito para a sua vida em 26, para a minha, está em Josué capítulo 6, versículo 2, preste atenção nisso aqui. Agora, preste atenção, ele sai da planície, levanta o povo e vai para frente da muralha de Jericó. Jericó é uma cidade próspera, uma cidade bem protegida, que tinha muralhas de todo tipo. Jericó é uma cidade do lado do Rio Jordão, é uma cidade, até hoje é próspera, mas era uma cidade assim, muito de negócios variados. Era uma cidade grande, só tinha prostituta em cidade grande. E a Bíblia diz que uma prostituta chamada Raabe ajudou os espiões de Josué. E a promessa dos espiões de Josué para ela foi o seguinte: se você nos ajudar, quando a gente entrar na cidade para destruir tudo, você e sua família serão salvas. E essa prostituta Raabe, quando as muralhas caíram e o povo entrou, Josué lembrou dela e falou: destruam tudo, todos, menos Raabe e sua família. E ele não sabia nesse momento, mas na verdade ele estava protegendo a tataravó de Jesus. Ele estava protegendo a mulher que foi tataravó de Davi. Olha lá na história, que depois ela se tornou uma ex-prostituta. Ela teve sua vida transformada, e ela apareceu na genealogia do próprio Senhor. Está entendendo? Sim ou não? Isso cabe dentro do seu mindset, que Deus faz?
Mas agora eles estão em Josué 6, eles estão para entrar na terra prometida. E a primeira cidade é Jericó. E olha o que acontece, olha a estratégia de Deus. Como que vocês vão entrar? Josué talvez já estava pensando, eu tenho poucos homens armados, eu tenho armas arcaicas, eu não tenho nada para subir nessa muralha, meu Deus! E agora Deus fala, a estratégia é minha, a ideia é minha, sou eu que faço e é do meu jeito. Tem uma série aqui da Light, muito interessante, está no nosso canal do YouTube, que você que é novo aqui pode ver lá, chama Não É Do Meu Jeito. E essa série é muito poderosa, mas preste atenção, Josué capítulo 6, versículo 2, diz assim, o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da Arca da Aliança. No 7º dia, marchem com todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quer dizer, ninguém vai usar as armas, só as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Aleluia! Deus está dizendo o seguinte, eu tenho um plano diferente do seu. O seu plano é muito humano, o meu plano é divino. Agora preste atenção que é algo muito importante que eu quero mostrar para você aqui. Aqui, Josué está sendo desafiado a obedecer. O terceiro desafio para um 2026, onde a terra prometida vai ser alcançada, onde os melhores frutos vão ser experimentados. Além da sua cooperação com Deus, além de se abraçar a verdade, por favor, abrace a obediência. Abrace a obediência. Terceiro, o desafio da obediência. É o terceiro desafio, desafio da obediência. Está aí. Agora, preste atenção. Deixa eu mostrar uma coisa para você. O que prova de verdade se uma pessoa é obediente ou não, não é quando ela obedece e tem uma grande recompensa prometida, do tipo assim, quando eu viro para o Davi e falo assim, filho, se você comer tomar café da manhã, papai vai te dar um Hot Wheels. Meu irmão, ele sobe naquela mesa e ele come tudo que tiver. Ele já entende o Hot Wheels. Ele já entra pronto para ganhar o Hot Wheels. Ele não está obedecendo necessariamente. Ele está trocando o café da manhã pelo Hot Wheels. Quantos estão entendendo? Mas nós sabemos, mas a verdadeira obediência, ou a obediência de verdade, ou aquilo que prova mesmo que uma pessoa é obediente, é quando essa pessoa obedece a alguém por algo que ela não queria tanto fazer, por algo que não é tão fácil fazer, por algo que não é tão fácil. Outra coisa que prova se uma pessoa é verdadeiramente obediente, é quando a pessoa obedece a alguém por quem ele é. Quantos estão entendendo? O que vai provar para mim que o Davi é um filho obediente, não é ele obedecer o café da manhã quando eu dou um Hot Wheels, é ele obedecer o café da manhã porque eu sou o pai dele e estou falando para ele tomar café. Eu não sei você, mas quando eu era criança, era tão engraçado, porque algumas vezes, o meu irmão era melhor nisso do que eu, algumas vezes, eu obedecia rapidamente meus pais, porque eles eram meus pais, mas outras vezes, mesmo eles sendo meus pais, e eu sabendo que eu tinha que obedecer porque ele era meu pai, eu queria entender porque ele estava pedindo para eu fazer um negócio, e eu lembro que algumas vezes ele falava assim, filho faz isso, ou minha mãe falava, filho faz isso, e eu parava no meio da sala e falava, por quê? E é tão interessante, porque na maioria das vezes eles respondiam assim, porque sim, ou eles respondiam assim, porque eu estou pedindo, ou eles respondiam assim, porque eu disse. Quantos já viveram isso? E eu como um filho obediente,
Não que eu era 100%, mas eu como um filho obediente, eu ficava meio bravo, né? Mais bravo um pouquinho, mas eu falava, tá bom. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava obedecer a minha mãe e meu pai, porque eles disseram, porque eles eram meus pais. Quantos estão entendendo? Sim ou não? Eles não iam falar para eu pegar uma cobra, para eu fazer uma coisa errada. Eles não iam, eu confio neles. Então presta atenção, a verdadeira obediência, o que prova mesmo que uma pessoa é verdadeiramente obediente, é quando ela obedece até com alegria e com disposição àquilo que algumas vezes não é fácil. Tem coisas na sua vida como cristão que não será fácil você obedecer, mas porque você é cristão, e porque Deus é o seu Pai, e porque Jesus é o seu modelo, você vai obedecer. E isso vai trazer poderosas conquistas de Deus para a sua vida. Agora, algumas vezes, eu entendi que meu pai não respondeu por quê. Sabe por quê? Meus pais não responderam por que eu tinha que obedecer aquilo algumas vezes? Porque eu não estava preparado para entender naquele momento. Bugou? Vou repetir. Sabe por que algumas vezes meu pai não queria falar por quê? Porque ele estava com pressa. Ele queria que eu obedecesse rápido. A minha obediência tinha que ser urgente. A minha obediência tinha que ser aquela hora. Aí ele não respondia o porquê. Mas algumas outras vezes, os meus pais não falavam o porquê eu deveria obedecer, porque eu não tinha a maturidade para entender. Amém? Tem coisas, meu irmão, que você vai obedecer. Você vai obedecer. Você obedece a palavra. Você luta, obedece. Pede ajuda, obedece. E você não entende muito, mas daqui a pouco, no tempo da sua maturidade, daqui 2 passos na fé, você cresce um pouco, você cresce mais um pouco. Aí você fala, ei, entendi porque Deus falou isso. Agora eu entendi. Como estão entendendo? Agora eu entendi. Porque nada que Deus pede para nós obedecermos é para o nosso mal. Tudo que Deus pede para você obedecer, meu irmão, é para o nosso bem, é para o seu bem. Então nós temos o desafio de obedecer. Amém? Sim ou não? Eu estou falando isso porque a gente aceita Jesus e começa um processo, querido, de conhecer a Jesus, conhecer o seu caminho. A gente vai na celebração porque é top, a gente vai na célula porque é gostoso, e é mesmo, é bom pra caramba. Eu não vivo sem célula, eu amo célula, estou com saudade. Essa semana nós vamos voltar com tudo. Eu não vejo a hora de voltar na célula. Já mandei até uma mensagem lá, falei, cara, cadê a célula? Ele já mandou, cadê o negócio? Eu quero saber o dia, está na minha agenda prioritária. E é maravilhoso, é ou não é? É top. E a gente ama isso, e isso é bom. Mas preste atenção, o cristianismo bíblico é sobre você e eu sermos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é sobre aprender a obedecer ao que Jesus nos pede. Amém? A grande comissão é isso. Ei, vai, pregue o evangelho a todo tipo de pessoa. Depois, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não tem como batizar primeiro? Porque o batismo é uma consequência de quem disse sim para Jesus. Aí depois fala assim, vai, prega o evangelho, batize, e depois fala o quê? O que fala depois, gente? Você está aí não? Agora eu me frustrei com você. O que fala depois? Vai, prega o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer ao que Jesus nos manda. O cristianismo bíblico é você e eu todos os dias, de novo e de novo, de novo e de novo, de novo e de novo, aprendendo a obedecer aquilo que Jesus nos manda. Ei, Josué, vocês vão rodar em silêncio uma volta. Josué, são 6 voltas em silêncio, uma volta por dia. Josué, é diferente aqui.
Pode até pegar as armas, porque senão eles vão se sentir assim, muito confrontados. Pega as armas, vão fingir que vão fingir uns 6 dias para eles acharem que eles vão usar as armas. Mas as trombetas não podem faltar. Josué, manda o povo ficar em silêncio, porque o povo falando, sempre tem um que atrapalha o caminho da vitória. Então fecha a boca desse, fala para todo mundo ficar em silêncio, porque senão levanta um murmurão e fala, será que nós vamos conseguir mesmo? Aí levanta o outro e fala assim, nossa, Moisés está fazendo a gente de bobo, tem 5 dias que nós estamos dando volta aqui. Aí levanta outro e fala assim, ei, para que obedecer? Aí levanta outro e fala assim, olha, o youtuber disse que 5 voltas já derrubaria. Pegou? Aí acontecem essas coisas. Aí Deus é muito inteligente, que ele faz do jeito certo, ele fala assim, Josué, fala para o povo ficar quieto. Ninguém vai conversar, ninguém vai bradar, ninguém vai gritar, ninguém vai falar nada. 6 dias, uma volta. Agora no 7º dia, meus irmãos, no 7º dia você põe o povo para dar 7 voltas. E aí você vai ver. Sabe o que falta para nós em 2026, para grandes coisas do Senhor? Ser desafiados na nossa obediência. Aquilo que você já obedece não é um desafio para você. O meu desafio, o seu desafio é sobre aquilo que a gente tem luta para obedecer. E é nesse ponto que está a nossa maior vitória. Sabe que algumas pessoas não têm as amizades profundas e importantes que Deus queria que você tivesse. Porque não estão seguindo os planos de Deus. Algumas pessoas não desatam, estão amarradas na área financeira. Porque não sabem fazer como Jesus pede, que é fazer do seu jeito. E está tentando há tempos e nunca vai conseguir. Porque o jeito do mundo é para o mundo, não é para nós. Se você quer ser de Jesus, faz do jeito de Jesus, que vai dar certo. Experimenta 1 ano, experimenta 2 anos, não vai dar certo. Portanto, às vezes, você também não cresceu, não multiplicou, não ganhou ninguém para Jesus, não tentou. Por quê? Porque não está fazendo o que Jesus pede. A sua vida é dentro do seu próprio cristianismo quando na verdade o nosso cristianismo é mais para o outro do que para nós. Aí não frutifica. Quanto mais nós obedecemos a Jesus, mais poderosa será a nossa jornada. Amém? Fica de pé no seu lugar.